Opa. Então, beleza, gente. Última aula, se todo mundo lembra, não sei se todo mundo estava aqui, mas a gente construiu essa aplicação aqui, basicamente, que é... A gente explorou o conceito de componente, né? Então, nessa aula a gente descobriu três componentes principais, que é o header, essa lista inteira de pokémons e cada pokémonzinho, né? Cada card de pokémon. Então, como eu falei para vocês no finalzinho da aula, hoje a gente vai incrementar um pouco esse nosso site e introduzir alguns conceitos de estado e efeito no React, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, agora o que a gente vai fazer? A ideia é você poder selecionar um Pokémon aqui, clicando no card dele, e essa seleção refletir nesse card lateral com as informações do Pokémon, né? Com os tipos, o nome, aqui né, HP, Speed e tal. Então vamos lá. Se vocês quiserem dar uma olhada na implementação já pronta, eu já fiz, já está no meu GitHub, até vou mandar o link aqui para vocês. Então tá ao vivo lá a versão final, então a ideia é ficar assim, se você clicar aqui no Chameleon, por exemplo, vai mudar o Blastoise, né, e por aí vai. E se você vier aqui no finalzinho, clicar, ele retorna para o início da página, já com né, o estado atualizado. Então, a primeira coisa que a gente pode notar é que vai ter um componente novo na nossa aplicação, né? Esse componente... Alô? Opa! E aí? Deu uma caidinha, mas já tá de volta, pô. Ah, tá. Beleza. Perdeu muita coisa ou... Não, foi. Na hora que você fala componente, parou no Tá, beleza. Então, a gente tem aqui o nosso componente de Pokémon escolhido, né? Então, eu acho interessante a gente começar codando ele, né? Então, vou abrir aqui a nossa pasta onde estava, né, o nosso projeto. A gente deu um nome Pokémon aí, o Kairan que fez essa boa pra gente. Então, tá aqui o projeto, vou iniciar, né? Para iniciar um projeto, meu Deus, no React é só dar yarn start. Vamos esperar ele dar uma carregada. Então, beleza, vou tirar essa. Então, isso aqui foi o que a gente construiu última aula, né? Então, temos aqui todos os Pokémons. Quando você passa em cima, ele dá escala um pouquinho o tamanho dele, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é colocar o nosso componente. Onde esse componente vai estar localizado? Olhando aqui, ele vai estar localizado nessa mesma caixinha que está a lista de Pokémons, né? Essa div aqui, maior zona. Então, no nosso caso, a gente chamou ela de dashboard, pelo que eu lembro, está aqui. Então, usando aquela divisão que eu comentei no último aula que eu gosto de fazer, é sempre que tem um componente que precisa ficar do lado do outro, é bom separar em duas divs. Então, essa vai ser a div que vai conter um componente, e essa aqui vai ser uma div que vai conter uma lista, né? Então, vamos fazer essa separação aqui. Primeira coisa, vou buscar minha colinha aqui, né, que ninguém é de ferro. Mas vamos abrir aqui o nosso dashboard. Então, primeira coisa, eu vou pegar vou separar essas divs, né? Aqui no VS Code ele já dá esse autocomplete, que é bem interessante. Então, vamos ter, no caso, duas divs aqui, né? A segunda div vai ser para abrigar nossos Pokémons. E essa div aqui, no caso, vou fazer um comentário. Para quem não sabe, para fazer um comentário em React, dessa forma aqui, entre chaves e barra, asterisco, barra, asterisco. Então aqui vai ser o nosso componente de Pokémon escolhido, né? Então, se eu salvar e for lá no site, vocês vão ver que essa lista aqui vai estar totalmente desconfigurada, porque ela perdeu essas propriedades de display flex, né? Então ela vai estar uma listona gigante aqui, né? Ela só botou o padrão do HTML, botou tudo um embaixo do outro. Então, para consertar isso, a gente vai dar um nome de uma classe para ela. Então, tipo, tudo que funciona no CSS, você pode replicar aqui, né? Então, nesse caso é o class name. Então, indo lá no nosso container,
como vocês lembram da aula do Xavier, se eu não me engano, você pode acessar uma classe usando o ponto, né? Então, acessando esse ponto, a gente vai dar algumas utilizações para ele voltar ao que era, né? Uma coisa legal do Styled Components é que você pode aninhar, né? Eu imagino que eu tenha falado isso na última aula, mas só para reforçar, você pode aninhar dentro do container, você pode acessar aqui as classes, pode acessar as divs, se for necessário. Então vamos acessar aqui nossos Pokémons e a primeira coisa que a gente precisa dar para ele é aquele Display Flex, né? O famoso Display Flex. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ela fique todo mundo um do lado do outro, porque está na direção linha, né? O Display Flex, o Flex Direction dela está na linha. E aí, para poder fazer aquele truque de quebra de linha, a gente vai usar a mesma coisa anteriormente, o Flex Wrap. E aí ele já né? Já quebrou a linha, mas ele está muito junto, né? Então fica de uma forma bem feia. Então vamos dar um Justify Content, que é como ele vai alinhar horizontalmente. Vamos dar um Space Around, para entre todos os elementos colocar algum espaço proporcional aqui. Então, né, se a gente começar a mudar o tamanho da tela, ele vai quebrando a linha e dando o espaço proporcional que tiver para caber na tela, né? Então o Flex é uma das vantagens dele, facilita esse desenvolvimento responsivo, né? Então acho que por enquanto tá tranquilo isso aqui. Então vamos realmente codar a nossa segunda div, né? Vou dar o nome dela de Chosen, só para falar que é o componente escolhido, e vamos realmente fazer o nosso componente. Para quem lembra última aula, para criar um componente, a gente sempre vai criar uma subpasta, né? Então aqui no nosso componentes vamos criar uma nova pasta. Eu vou botar Chosen Pokémon Card. É um nome um pouquinho grande, né? Um pouquinho chatinho, mas quando você está desenvolvendo em uma equipe, é muito bom você ter um nome bem semântico para as outras pessoas da sua equipe não ficarem confusos no que eles estão mexendo, né? Então, como eu disse, tem sempre o index, um styles, como em todos os componentes. O nosso index, ele vai ter, né, o nosso nome do componente. Eu vou usar um comando aqui para facilitar. Se você tiver a extensão, se eu não me engano, eu acho que é do React aqui, ó, S7 React Redux, e tudo tem vários snippets de React. Então eu vou dar uma função RAFCE, que é React Functional Component, já com exportação, já está falando React Arrow Function Export Component, né? Então ele já monta para a gente uma base bem tranquila, né? Então vamos dar o mesmo nome, né? Chosen Pokémon Card. Esse import a gente não precisa. Nas versões antigas do React era obrigatório essa importação, mas nas versões mais novas já é automático isso. Então, beleza. Até agora tá tranquilo? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Tá tranquilo. Beleza. Então, aqui, né, a gente criou nosso componente, exportou. Agora falta o quê? Importar no nosso dashboard para a gente ver o que está acontecendo dentro dele, né? Eu vou dar um choose, ele já tem o autocomplete aqui. Quem tiver em dúvida como que acontece, é só fazer o import, o nome e o destino, né? Isso aqui serve para voltar a página, voltar a pasta, e aqui a pasta que está o nosso componente. Então beleza, se eu salvar, aqui não vai aparecer nada, né, obviamente, porque nosso componente está vazio completamente. Mas se eu der em vez disso aqui, colocar um parágrafo, olá Pokémons, ele já deu aqui pra gente o nosso olá Pokémons, né? Então, vamos fazer a base também que eu falei na última aula, que é sempre um container. Para todo componente que eu faço, eu gosto de padronizar esse container que eu vou criar nos estilos. Eu já vou, né, fazer essa importação aqui. Styles. E vamos lá nos nossos estilos, vamos criar esse container. Para importar o Styled Components, lembrando, só import Styled from Styled Components. E para criar um componente, é sempre uma constante.
container styled e ponto o nome que você quer dar, né? A tag que você quer dar. Nesse caso vai ser uma div, porque não chega a ser uma seção, também não chega a ser alguma coisa diferente que possa ser mais semântico, então vamos usar a div mesmo. Então a nossa div está criada, já está importada. Eita, faltou exportar. Muito é bom esse compilador que ele já mostra o que você está errando, né? Exportando, já está tudo certo, está rodando. Então beleza, vamos fazer aquele esquema de ver o que está acontecendo no nosso componente antes de começar a codar. Então, o que a gente tem aqui no nosso componente? A gente tem uma imagem, então seria a primeira tag que a gente vai ter. Depois, uma tag de texto. Aí aqui, como é componentes um do lado do outro, a gente cria uma div. Sempre é aquela mesma coisa que eu tento fazer, que cria uma div e ao display flex dá encargo do resto. Essa parte aqui eu não vou implementar porque já vai mexer com alguns ícones, mas posso deixar aí de desafio para vocês, que é só botar, é basicamente a mesma coisa. Você vai criar aqui um componentezinho com ícone, um texto e em volta uma div, né? Aí aqui temos um tag de texto e aqui vai ser, cada um desses aqui vai ser também uma div com uma tag de texto e um número, né? Que também vai ser uma tag de texto. Então, agora que a gente sabe tudo que a gente vai montar no nosso componente, vamos realmente fazer isso, né? Então, a primeira coisa que eu falei era a imagem, né? Ah não, acho que a tag já dá. Beleza, já tem aqui o que eu preciso. A source, eu vou pegar aqui, vou roubar um pouquinho, pegar aqui na marra, né? Como sempre, vamos usar aqui o do Bulbasauro. Imagem, Pokémon. Esse source set não precisa, é uma coisa para mexer com responsividade. Então, se a gente carregar, tá ali nosso Bulbasaurozão, né? Então, próxima coisa que a gente vai fazer é o que? Vamos mexer, a próxima coisa que tinha na nossa aplicação era o que? Um texto. Então, a gente vem aqui e vamos colocar um strong, né, que é em negrito. Vou botar Bulbasaur. Próxima coisa são os tipos, né? Vão ser uma div com cada um dos tipos. Então, vamos colocar aqui uma div. Vou dar um class name para ela, para poder estilizar ela individualmente. Vou botar types. E aqui dentro eu vou ter um span, que é uma tag de texto, com cada tipo, né? Então, o primeiro tipo dela é... Aqui está water e grass, mas, né, como a gente pode ver aqui, é grass e poison, o Bulbasaur. Então, vou botar aqui grass e outro span, poisson aqui, né? Então, depois do types, o que tem? Tem outra tag de texto e depois os nossos atributos. Então, vamos botar aqui nossa tag de texto. Vai ser outro strong. Vou botar stats. E depois os nossos atributos. Como eu disse, cada atributo vai ser uma div, né? Então, vai ser uma div. E dentro dela vai ter um span para o nome do atributo, por exemplo, HP. E um strong para o valor desse atributo, por exemplo, 9. Então, aqui temos o nome e o atributo. E aí aqui eu vou colocar, né, uma class name também para poder estilizar individualmente, que vai chamar stat. Então, a gente viu aqui que tá tudo na tela, né? Bulbasauro, Grass Poison, Stats e o nosso primeiro stat, HP. Vamos colocar mais um, só para ficar um pouco mais visível. Vamos colocar a Defense 20, sei lá, chutando um valor aqui.
Então, né, tá aqui HP 9, Defense 20, Status e tudo certinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos dar estilo para isso, né? Só que nosso estilo vai ser muito facilitado porque a gente já montou toda a nossa estrutura anteriormente, né? Então, vamos estilizar essa parada doida aqui. Então, vamos entrar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um display flex, né, como sempre. Para todos ficarem um embaixo do outro, eu vou dar um flex direction coluna. Aí já vê que fica tudo embaixo do outro. Ó. Eu quero que eles alinhem no meio. Align items center. Então agora já está tudo alinhado no centro. Vamos ver. O background color, como a gente viu no design, é branco. Já botou uma bordinha branca aqui pra gente. Ela vai ter uma margem do topo ali, do nosso header, né, de 50 pixels. Então já deu uma distânciazinha aqui para não ficar muito colado, meio feio, né? E o padding vai ser 0 em cima e embaixo e 4 rem dos lados. Então ela já fica um pouquinho mais gordinha porque aplicou esse padding. Uma coisa que é legal você ver, tipo, se você quiser saber o que está dando tamanho para cada componente, por exemplo, aqui eu estou selecionado o nosso componente chosen, não, a nossa div. Se eu vier aqui, o próprio navegador já tem esse menu que você pode explorar. Ó, como eu botei a margem de 50 pixels em cima, o padding de 64 pixels, que é 4 rem, e aqui o tamanho da imagem com o texto. Então é bem legal de você debugar usando essa funcionalidade aqui. Já saí de muito problema vendo onde que estava um entrando no outro, onde que estava a margem. Então só um desvio rápido. Então beleza. O padding sem isso, e para a gente dar aquela arredondadinha para não ficar muito chapado ou coisa, vamos botar 20 pixels. Então já deu aqui mais ou menos o nosso, né, a cara do nosso bloquinho aqui, né? Então, o nosso strong, que vão ser o que? Os nossos títulos, vão ter uma fonte 1.1 rem, que é um pouquinho maior do que a padrão, né? Vai ser uns 18 pixels por aí. A cor dela, eu vou colocar um cinza um pouco mais escuro, que é 64, 64, 64. Lembrando que esses valores eu não estou tirando da cabeça, eu já tenho eles, né, de antemão. Agora a nossa imagem, ela está muito grande, né? A gente não precisa de uma imagem tão grande assim. Então vamos limitar um pouco o tamanho dela para 9.7 rem. A altura também, que vai ser, né, um bloquinho, vai ser uma imagem quadrada. E vamos dar uma margem top. Vocês percebem que aqui ela está saindo um pouco, né, do nosso bloco. Então, para fazer isso, a gente pode usar valores negativos no nosso CSS. Então, se eu der uma margem top de um valor de menos 55 pixels, botei um menos a mais ali. Oxi. Aí. Você vê que ela está saindo agora. Então, geralmente a gente usa a margem sempre valores positivos para poder dar um espaço, né? Mas se eu usar um valor negativo, é como se eu estivesse querendo aproximar cada vez mais do topo. Então a margem de menos 55 faz ela ter um overflow aqui, né, de 55 pixels. Agora o que falta? Os nossos tipos, que são esses dois aqui, Grass e Poison. Vamos estilizar eles, vamos acessar eles usando, né, a nossa classe .types, e dentro dela o que tinha? Aqui o nosso types. Tem um span, né? Cada um delas é um span, que é a tag de texto. Então eu vou acessar aqui o span e vou estilizar ele. O tamanho da fonte dele vai ser 1 rem, que é a fonte mais padronizada. O padding dela vai ser 5 pixels em todas as direções, que ele vai ficar um pouquinho mais gordinho em volta. A margem vai ser 1 pixel de cada lado e 0 em cima e embaixo. É o contrário, na verdade. E border radius, para dar aquela arredondadinha, 5 pixels. E eu vou dar a força da fonte, né? Vai ser um pouco mais fraca.
É como se fosse uma fonte mais fininha. Então, né, ela ficou uma fonte mais fina e deu essa separaçãozinha aqui da margem. Então, beleza. Agora o que que falta pra gente? Faltam nossas estatísticas. Então, vamos, né, acessar a nossa estatística aqui. A nossa estatística vai ter o quê? Um display flex para poder alinhar certinho o que eu quero. O conteúdo dela, eu vou querer que fique o máximo de espaço entre os dois. Então, você não botou aqui ainda. Ele vai alinhar os itens no centro. E o tamanho dela vai ser o máximo, 100%. E aqui eu também acho que esqueci de colocar que o container também vai ter um tamanho setado, né? Widget 100%. E o tamanho dessa widget vai ser 19 rem. E aí você vê que aquele display flex fez ele empurrar, né, a estatística ao máximo para o lado aqui. Então beleza, basicamente a gente tem um pouco já montado o que que a gente queria da nossa tagzinha aqui do Pokémon. Agora vamos só alinhar ela no nosso dashboard, né? Então vamos entrar aqui no dashboard. E aqui eu tenho essas duas divs, né? Que é o Chosen e a Pokémons. O Chosen inicialmente não vai precisar de ter nada. E a Pokémons já está com essas estilizações que eu coloquei aqui. Eu vou colocar uma altura dela modificada para 80% do tamanho da tela. E vou dar um flex 3. Para que é esse flex 3? Quando você usa esse display flex, ele faz o componente a ocupar o máximo de tamanho da tela possível. Então, por isso que um estava embaixo do outro. Se eu comentar esse aqui, ele vai, ó, esse aqui está ocupando o máximo de espaço e esse aqui está ocupando o máximo de espaço. Mas se eu der um flex 3, eu estou limitando o tanto que eu quero que ele ocupe da tela. Então vai ter uma proporção aqui, né? Vai ocupar esse aqui vai ter um valor 3 e o outro vai ter um valor proporcional que sobrou lá da tela, né? Então, é basicamente isso que eu usei para poder, né, alinhar os negocinhos aqui no lugar certo. Agora, opa. Guilherme, esse 3 aí, tipo, tem um valor máximo, por exemplo, no Bootstrap a gente sabe que eles dividem a coluna tipo, em 12, né, por exemplo. E o Flex tem algum número assim de referência também? Olha, eu vou ficar te devendo essa, mas eu creio que é mais por exemplo, vou botar 100 aqui, sei lá. Ele meio que ajusta de acordo com a proporção que você escolher. Então, acho que não tem um valor padronizado. Mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu te mando certinho. Brabo, brabo. Então, beleza. Tipo assim, a parte visual do nosso Pokémon tá aqui. E agora falta mexer, realmente escolher o Pokémon. Você vê que se eu clicar aqui em qualquer um, não está mudando nada aqui, né? Agora vamos ver como que faz isso, né? Como que a gente realmente muda alguma coisa no React. Eu posso vir aqui no nosso Pokémon Card e eu vou fazer um testinho com vocês, um pouco mais didático, assim, vamos dizer, né? Vou colocar aqui depois da imagem. Opa, calma lá. Aí. Depois aqui da imagem, eu vou colocar um strong e ele vai ter um somador. E aqui embaixo eu vou botar um botão e ele vai ter adicionar, por exemplo. Vamos ver como ficou lá.
Tem aqui um somador e um adicionar. Agora vamos supor que eu criei aqui uma variável no nosso código. Eu criei uma var e vai ser o contador. E ele vai iniciar com valor 0. Todo mundo concorda que se eu substituir isso aqui por contador, na tela vai mostrar 0, né? Então tá aqui. Agora o que eu faço se eu quero, por exemplo, incrementar esse contador toda vez que eu apertar aqui no adicionar? Uma coisa que existe no React é você poder chamar funções a partir de interações com elementos da tela. Ou seja, esse botão aqui, existe uma propriedade dele que chama onClick. E dentro dela eu posso passar uma função, que eu quero que sempre que você aperte nesse botão, eu quero que você execute isso. Então aqui vamos criar uma função. Eu vou criar uma função, uma arrow function, vai chamar handleClick. Ela vai receber nada e ela simplesmente vai dar um console log, vai mostrar no console tipo clicou. E aqui eu vou falar, toda vez que você clicar, chame a função handleClick. Então vamos voltar à nossa aplicação. Vamos abrir aqui o console. Então se eu clicar aqui em adicionar, você vê que ele mostra aqui no nosso console clicou. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor de vocês verem. Então, vamos lá. Ah tá, isso aqui é coisa de map que falta resolver, eu vou resolver no final da aula com vocês. Mas, por exemplo, se eu clicar aqui em adicionar, tá, clicou. Se eu clicar várias vezes, ele vai printar, vai chamar aquela função quantas vezes eu cliquei aqui. Posso ficar clicando infinitamente. Então, beleza. Vamos, nessa base, a gente pode falar, toda vez que você clicar, eu quero que o contador adicione em 1. E eu vou mostrar no console esse contador. Então, beleza. Vamos voltar lá, vamos fechar aqui. Então, refresh. Então, tá 1, 2, 3. Então, vocês veem que a função está funcionando, né? Toda vez que eu clico, ela está incrementando o contador. Então, se ele está incrementando o contador, por que ele não está atualizando na tela, se é o contador que eu estou passando aqui? Você vê que aqui continuou 0, independente do valor que eu colocar. Se eu iniciar com 100, aqui ele vai iniciar com 100 e depois vai somar 101, 102, só que aqui nunca vai mudar. Isso por quê? Porque numa página web, tudo é estático. Então, basicamente, nada que as variáveis que você mudar aqui, nada vai interferir com o seu HTML da página, a não ser que você faça alguma interface com o seu JavaScript. Do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente simplesmente está alterando uma variável na memória. Então, na nossa memória aqui do browser, tem uma variável lá que está sendo incrementada. Só que nela nada está modificando na nossa visualização. Então é aí que entra o conceito de estado no React. Estado nada mais é que uma facilitação de você poder atualizar componentes da sua tela baseado em estímulos externos. Então, por exemplo, quando eu clicar em adicionar, eu quero que ele re-renderize esse componente e mude o valor dele. Então, como o pessoal do React é bem legal, eles criaram uma função que auxilia a gente nisso, que chama useState. Que essas funções, tem várias, deixa eu mostrar aqui para vocês. O jeito que você importa ela, vai ser importar diretamente do React. E aí se eu usar use aqui, você vai ver que tem várias. Tem o use callback, context, debug, effect, não sei o que, reduce, ref. E aqui está aqui a nossa que a gente quer, useState. Então, essas funções todas são chamadas de React Hooks, que é uma coisa que vocês vão aprender bastante, vocês vão ouvir bastante ao longo do tempo de programação em React, que é tudo você usa hooks. Você pode criar os seus próprios hooks também. Então, são basicamente funções auxiliares que facilitam o nosso desenvolvimento. Então, o nosso jeito padrão de chamar essa função useState é dessa forma aqui. Vamos passar o mouse aqui nela para ver o que está acontecendo. O que ela faz? Ela retorna um valor que é um stateful value, ou seja, é um valor que pode mudar de estado, e retorna também uma função para atualizar esse valor.
Ou seja, ele retorna o quê? Um vetor com um estado e uma função. Então, para a gente extrair esses dados desse vetor, a gente primeiro sempre coloca o nome da variável que a gente quer e depois uma função para atualizar. A convenção é colocar set e o nome da variável. Então, vou botar aqui set contador. E, como parâmetro dessa função, é sempre o valor que vai ser inicializado. Chama aqui, ó, previous state. Então, se eu quiser que o nosso contador comece com 0, eu vou colocar aqui. Se eu quiser que comece com 10.000, vou colocar aqui. Se eu quiser que comece com Carlos, ele também funciona. Ou também com um objeto de nome, Carlos e tudo mais. Vamos manter um pouco mais simples com 0. Então, até agora todo mundo entendeu como que usa e o que é o estado em React? Tá brabão. E as outras funções hooks que a gente importa do React, a gente também vai chamar com const, chamar não, né? Por exemplo, na linha 8 aqui que você fez, const, vetorzinho, ou tipo, vai variar? Vai variar. Cada uma delas tem uma peculiaridadezinha que você tem que aprender. Nessa aula a gente vai aprender o useState e o useEffect, que vocês vão usar em todas as aplicações, sem exceção. Mas, por exemplo, o useCallback é para você criar uma função que depende de variáveis. O useContext é para você criar uma função global. O useRef é para você referenciar um componente. Então, tem tipo várias nuances assim delas que você tem que usar mesmo para aprender. Mas as principais eu vou te passar aqui agora. Beleza? Topzera demais. Fechou. Então, agora, como que a gente usa esse set contador? Em vez de você dar um contador mais um, você tem que sempre setar uma nova condição para a sua variável. Então, eu posso setar o contador sendo o valor anterior, contador, mais 1. E vamos dar um console log, né, de novo no nosso contador. Então, vamos ver se desse jeito... Opa, deu alguma coisa aqui. Ah, tá, porque eu estou criando uma variável contador 2 vezes. Agora foi. Então, beleza. Aqui temos 0. Se eu clicar, foi para 1. Se eu clicar, 2. E no nosso... Meu Deus. Aqui. No nosso console, tá também adicionando, né? Então, beleza. Então, é basicamente isso que é a noção de estado em React. Então, toda vez que você quer que alguma coisa mude na sua tela, você muito provavelmente vai usar um estado. Tá bem claro isso para vocês? Tipo, é um conceito muito importante para tudo no React. Isso inclui animações? Ah, tipo, se eu clicar aqui no Bulbasaur, eu quero que ele venha para cá, por exemplo. Isso. Ou, sei lá, você clicou no Charmander e aí o Bulbasaur vai meio que apagando e o Charmander aparecendo. Também seria com o useState? Sim, você pode fazer desse jeito, sim. O que você faria nesse caso é provavelmente teria aqui um estado chamado, sei lá, fade, sei lá, para ele sumir da tela, e inicialmente seria false. E aí quando você clicar num botão, você setaria esse fade para true, e isso mudaria algum estilo no seu CSS, ou isso desencadearia a remoção desse elemento. Seria dessa forma, mais ou menos. Sensacional. Tá, beleza. Então, beleza. Agora, a outra coisa que eu tenho que explicar para vocês é um outro hook muito importante que a gente não vai usar nessa aplicação, porque ela não tem contato com API, mas com certeza na próxima aula do Arthur, se eu não me engano, vai ser de API, ele vai usar esse hook com vocês, que é o useEffect. Esse useEffect é basicamente para controlar o estado de vida da sua aplicação. Então, o ciclo de vida, né? Então,
o jeito de você utilizar ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função. Então, vamos criar aqui uma funçãozinha. Isso aqui é uma arrow function. Todo mundo consegue interpretar isso aqui como uma função? Sim, ela só não tem o nomezinho. É similar a escrever function, blá, e aí, né, aqui. Entendeu? Só que tá bem mais reduzido. E aqui seriam os parâmetros. Só que os effect não recebe esses parâmetros. E o segundo parâmetro é um array de dependências. Eu vou explicar um pouco mais como funciona e aí eu volto para falar o que é esse array de dependência. O useEffect é basicamente, ele é disparado de acordo com o ciclo de vida da sua aplicação. Ou seja, do jeito que está aqui, sem nenhuma dependência, eu quero que toda vez que o componente termine de montar na tela, ele solte essa mensagem, montou. Então, vamos voltar aqui. Então, se eu der um refresh, sempre vai estar montou. Entendeu? Toda vez que ele montar pela primeira vez, ele vai disparar uma vez essa função de montou. Então, beleza. Agora, o que é o array de dependências? Ah, tá. Só um exemplo de como vocês vão usar esse useEffect. Provavelmente, vamos ver um site legal aqui. Vamos no site da Amazon, por exemplo. Você vê que se eu vier em oferta do dia, vai ser rápido, mas, por exemplo, primeiro ele carrega a página e depois ele começa a carregar os produtos. Como o servidor deles é o melhor do mundo aí, né, provavelmente, é bem rápido, mas dá para ver um delayzinho. Eu venho em ofertas do dia, primeiro ele carregou a interface e depois populou com os produtos. Isso, ó, e eles usam o React aqui, pra você ver o poder que o React tem na comunidade, né? Então, tipo, provavelmente o que eles estão fazendo é um useEffect. Eles estão falando, assim que você terminar de montar o esqueleto da página na tela, eu quero que você vá na nossa API e dê um get nos nossos produtos. Provavelmente é isso que eles estão fazendo. Então, primeiro você carrega a página, e assim que ela estiver pronta, você vai lá e busca os produtos e começa a popular essa página. Então, é uma das principais forças do useEffect, é permitir que a sua página vá carregando aos poucos. Então, o que é esse array de dependências aqui, né? Vamos ver se ele dá algum insight aqui pra gente. Aqui, ó, deps. Se tiver presente, o efeito só vai ativar se os valores nessa lista mudarem. Ou seja, se eu colocar aqui um contador, se eu colocar o contador como um dos nossos, deixa eu botar aqui depois, né? Das nossas dependências, essa função vai disparar de acordo com a mudança nesse contador. Então vamos lá, mudou. Se eu disparar aqui o contador, vai sempre disparar aquela useEffect de novo. Tá vendo? Toda vez que eu mudo o estado, ela dispara aquela função mudou. Isso também pode ser usado, eu já usei em aplicativo tipo, eu tenho uma variável que é refresh. Então toda vez que um usuário clicar no botão de dar um reload ali naquela seção, eu vou na API e busco novamente os produtos. É outra forma de você aplicar o useEffect. Então, é uma ferramenta bem poderosa. É muito importante que vocês não esqueçam desse array de dependências. Se você quer que execute uma vez só, deixa ele vazio. Porque se você deixar assim, é perigoso de dar um loop infinito e você fazer 1 milhão de solicitações para a sua API e depois chega no seu cartão a fatura de $10.000. Ninguém quer isso. Então, é bem importante você sempre colocar ou alguma dependência ou nenhuma. Então é isso, o useEffect. É uma introdução legal, assim. Aula que vem vocês vão ver na prática usando uma API. Então, alguém teve alguma dúvida desse useEffect? Ou ficou bem claro?
Eu só não consegui pensar muito bem, tirando esse caso que a gente tinha tipo algo bem específico como um contador, um botãozinho que aumentar o contador, o que eu colocaria nesse array. Deixa eu pensar num exemplo para você. Tá, eu posso ter um carrinho de compras, por exemplo, e aqui eu tenho produtos adicionados. E aí eu quero que toda vez que essa lista de produtos adicionado mude, eu quero lançar um alerta na tela do usuário falando, você adicionou leite, sei lá. É um exemplo. Ou por exemplo, eu posso ter um usuário e toda vez que esse usuário mudar, eu quero que a página recarregue os produtos que ele tem no carrinho dele. Ou eu quero que as permissões da página sejam alteradas de acordo com o usuário. Agora acho que ficou bem mais claro. Achei top. Tá, beleza. Alguém tem mais alguma dúvida ou tá contemplados? Tá, vou tomar isso como contemplados. Então, vamos, né? Agora que a gente entendeu aí essa parte, vamos nos livrar um pouquinho desse contador, né? Vamos tirar aqui esses imports, tirar isso tudo aqui, né? Voltar para o que era anteriormente. Tá aqui nosso Bulbasaur bonitinho. E agora vamos realmente botar na prática o nosso, né, o nosso estado. Então vamos ali no nosso dashboard. Então o que eu vou fazer aqui no nosso dashboard? Vocês veem que esses pokémons aqui é uma constante. E ela pode permanecer como uma constante, porque, por exemplo, não vão mudar os 151 pokémons. Pelo menos não no meu coração, apesar que hoje em dia deve ter mais de 10 mil. Mas os 151 pokémons que a gente está trabalhando sempre vão ser os mesmos. Então pode ser uma constante. Porém, o Pokémon que a gente vai escolher nem sempre vai ser o mesmo. Eu posso preferir um Bulbasauro. O Gabriel deve preferir Jigglypuff, com certeza. Mas para cada pessoa, alô, para cada pessoa tem um Pokémon que ela vai escolher, né? Então eu não posso deixar o Pokémon escolhido como uma coisa fixa. Então eu vou criar um estado. E esse estado vai representar o quê? Qual Pokémon no nosso array de Pokémons vai estar escolhido? Vai mudar basicamente esse índice aqui, né? Inicialmente eu vou deixar setado como 0, para sempre ser o Bulbasauro quando a gente carregar a página, né? Na nossa implementação lá que está online, sempre que você recarregar a página, ele está no Bulbasauro, e depois você pode trocar, porque também fica chato de não ter nenhum escolhido, né? Então vamos criar aqui um Chosen Pokémon. Então beleza. Como a gente vai realmente mudar esse Pokémon, né? Vamos criar uma função que, igual eu fiz com o contador, handle Pokémon click. Então o que essa função vai fazer? Ela vai receber o índice do Pokémon que foi clicado e com isso vai fazer o que? Ela vai setar o Chosen Pokémon como o nosso Pokémon na posição índice. Deu para entender o que a gente está fazendo aqui? Alguém tem alguma dúvida? Mas aí nesse caso tu não vai usar o Chosen Pokémon pra nada? Tipo, Vou usar. posteriormente? Não, agora mesmo, agora. Tá sendo usado. Vai ser usado agora. Então, Porque você vê na nossa card do Pokémon que ela está com todos os valores fixos. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa card responda de acordo com o Pokémon que está escolhido. Então, o nosso Pokémon
inicial vai ser qual? O Chosen Pokémon. Agora é brabo. Beleza. Então aqui na nossa Pokémon Card, ele vai fazer o que? Vai receber esse Pokémon. Pokémon. E tranquilo. Agora a gente pode... Vamos dar um console log? No nosso Pokémonzinho. Então recebemos aqui um objeto com o nome Bulbasauro, o Sprite, o Types. E tem uma coisa importante que eu não modifiquei ainda, que é os dados dos nossos Pokémons, né? Como a gente precisa de mais dados, né, de HP, defesa, os tipos e tal, eu já, né, tive uma liberdade aqui de mudar isso. Eu fiz um script, modifiquei o script, né, que antigamente filtrava só essas informações, e agora é um script que filtra também informações, né, de status desses Pokémons. Então vou salvar aqui. E aí você vê que agora o nosso Pokémon... Deixa eu dar um refresh aqui, né? Tá bom. Agora o nosso Pokémon tem o quê? O nosso Sprite, que é a foto, tem o nome, tem os tipos. E agora também tem as estatísticas. Aqui tem Stat HP, valor 45. Stat, ataque, valor 49. Então a gente agora tem mais informações, né? Vamos arrumar esses child list aqui. Por que é isso? Primeiro ele está falando que é no dashboard. Por que isso está dando erro? Isso é relacionado com essa função map. Porque quando você vai repetir vários Pokémons ao mesmo tempo, tipo vários divs iguais, uma embaixo da outra, o React não gosta disso. Ele quer que você dê uma maneira dele diferenciar esse tanto de tag que você está inserindo de uma vez. Isso se dá pela essa tag key, que ele até fala, ó, cada filho deve ter uma unique key, uma key única. Então nesse caso, como a gente está usando o index, a gente vai usar o index de key aqui. Mas provavelmente se você estiver mexendo com uma aplicação real, essa aqui vai ser o ID. Vamos supor. Então, vamos ver, já vai sumir um warning, mas ainda tem outro. Que fala que é lá no Pokémon Card. E o que é? O outro lugar que a gente usa map é aqui no nosso types. Então, a gente pode usar a mesma manha aqui, né? E usar o nosso index. Vamos modificar aqui para ele receber o tipo e o index. E aqui a nossa key vai ser justamente esse index. Vamos ver. Agora já não tem nenhum erro mais acontecendo. Então é uma coisa que é chatinho, mas sempre vai dar esse erro se você esquecer. Então dá para consertar razoavelmente rápido e identificar onde é, né? Então onde é que a gente estava? A gente estava pegando o nosso Pokémon. Agora que a gente tá chegando o Pokémon pra gente, a gente vai vir fazer o quê? Vamos poder dar um Pokémon.name, né? O nosso Pokémon.name vai ser o nome, obviamente. Vamos ver que já está Bulbasauro. O nosso source aqui já vai ser o nosso Pokémon.sprite, né, pelo que eu lembro. Agora os nossos tipos vão ser o que? Vão ser um map. Um map similar ao que a gente fez ali na nossa dashboard, né? Então, em vez desse ponto de span aqui, a gente vai dar um Pokémon.types.map. E aí cada um vai receber um type e o index. E, né, vamos retornar aqui uma tag. E a tag no caso vai ser um span. E aí esse span tem que ter essa aqui, né, que eu falei. E aqui vai ser o index.
E qual vai ser o nome dele? Vai ser o nome do nosso tipo, obviamente, que é type.type.name. Vamos ver se já modificou. Então agora já botou grass poison. Deixa eu apagar os anteriores. Grass e poison. Beleza? E não está dando aquele erro de, né, de key. Então vamos pro próximo. Ah, tá. Uma coisinha legal para dar um toque mais bonitinho, a gente pode mudar a cor dele. Como eu falei, pode ter alguma estilização inline, né, que é bem aqui dentro do componente. Vamos mudar a cor dela. Se vocês lembram que a gente criou aquelas variáveis, então vai servir para isso. E as variáveis vão tomar o quê? O type.type.name. Agora você vê que já está com a corzinha bonitinha do que a gente queria. Tá dando para pegar legal, galera? Essa parte que eu fiz aqui com as variáveis. E tudo isso, né, que eu vou continuar aqui. Então, beleza. Agora, o que que falta? As nossas estatísticas. Só isso, basicamente. Então, o que que vai ser? Vai ser um Pokémon ponto stats, que é a nova tag que a gente está recebendo aqui. E dentro dessa stat, cada stat vai ter o quê? Uma outra stat com o nome e também tem o base stat, que é o valor. Então vamos só jogar tudo para lá. Vou dar aquele map básico. E o nosso map vai ter a stat e o nosso índice. E vai retornar essa div aqui. Então, essa div vai ter que ter aquela key, né, que é o nosso index. O nome dela vai ser stat.name, igual a gente acabou de olhar ali. E esse não precisa ir tão longe, é só stat.base_stat. Vamos ver se ele já modificou. Agora a gente já tem todas essas estatísticas aqui, né? Então, basicamente está pronto o nosso front-end. Eu só vou dar umas mudadas aqui no nosso, para não ficar muito tudo grudado, né? Vamos botar o strong aqui com uma margem. Uma margem top, pode ser de 10 pixels. Então já deu uma. Vamos botar uma margem bottom também. Também de 10 pixels. Só para dar uma, né, uma respiradinha. E agora já está mais tranquilo de visualizar tudo. Agora falta o quê? Falta a gente escolher o nosso Pokémon. A gente já está recebendo o Pokémon ali na nossa card. Por exemplo, vamos testar. Se eu botar Pokémon 10. Qual Pokémon? Metapod. Se a gente contar aqui, Pokémon... Ah, tá. É porque começa no índice 10, só que na verdade é o 11, que começa do 0. Então tá aqui o Metapod. Então já está funcionando a nossa lógica inicial. Agora só falta realmente, né, a gente selecionar esse Pokémon. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode passar essa função de handle Pokémon Click para dentro dos nossos componentes. Mais especificamente, para dentro do nosso Pokémon Card. Que a gente vai falar, toda vez que eu clicar nele, quando eu der um onClick, eu quero que você faça o quê? Rode essa função aqui. Handle Pokémon Click com o qual? O índice que a gente está recebendo. Olha, uma outra forma de você utilizar o onClick, né? Em vez de eu passar simplesmente o nome da função, eu já posso passar essa função pronta. Então, já está, quando der o clique, ele já vai estar tudo pronto e vai salvar aí o nosso estado, né? Beleza, se eu fizer aqui e voltar, não vai acontecer nada. Estou clicando aqui, mas não está acontecendo nada. Por quê?
porque eu não estou acionando isso aqui lá dentro da nossa Pokémon Card. Então a gente está recebendo o Pokémon, o index, a gente pode receber um onClick. E esse onClick vai fazer o quê? A gente pode simplesmente passar no onClick do nosso container. Vamos ver se muda alguma coisa. Já está funcionando a nossa mudança de estado. Toda vez que eu clico aqui em Ivysaur, por exemplo, ele faz o quê? Meu Deus, o cachorro tá louco. Deixa eu só controlar o cachorro aqui 1 segundo, galera. Aí, gente, voltei. Desculpa aí, essa cachorro é complicado. Mas onde eu tava... Ah, tá. Toda vez que eu clicar aqui no... Vamos mudar agora. Clicar aqui no PJ, o que ele vai fazer? Ele vai acionar esse onClick, que vai chamar essa outra função onClick que a gente está recebendo do nosso pai, que no nosso caso é o dashboard. Então, a gente está passando o handle Pokémon Click e ele está sendo executado toda vez que a gente clica no Pokémon. Então, tá, estou clicando aqui, qualquer um, então já está funcionando a ideia do nosso produto final. Eu vou deixar como até desafio para vocês, se vocês quiserem aplicar um pouco de responsividade, porque nesse caso aqui, ele até está um tanto responsivo, ó, por causa do poder do Display Flex. Mas, por exemplo, aqui fica meio estranho, né? Se eu vier na implementação terminada, você vê que ele vai se coisando e no final ele centraliza. É só usando alguns truquezinhos do CSS, que é o Media Query, que aí é tranquilo de vocês executarem. Se também tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Pode me mandar mensagem a qualquer hora que eu tento entrar aí no Discord para ajudar vocês. E acho que só o toque final é o que? Quando a gente clicar, ele voltar para o início. Porque eu estou clicando aqui, eu não sei se está indo lá. Provavelmente sim. Mas eu não sei, eu não tenho essa visualização instantânea. E também mudar o tipo de cursor, né? Que aqui fica um cursor, não sei se é clicável ou não. Então vamos fazer esses toques finais. No nosso Pokémon Card, eu posso vir aqui, quando eu quero entrar no container e passar o mouse em cima, além de mudar o hover, eu também quero que o cursor, o mouse, vire um pointer, que significa que é clicável. Então essa parte já foi, ó, já dá uma ideia mais que a pessoa pode clicar realmente, né, no nosso produto, aqui no nosso Pokémon. E agora falta essa funçãozinha de ir lá para o início. É uma coisa super simples. É uma função da própria DOM, né, do nosso site. E é basicamente você falar para sua janela para rolar scroll to. Aí você passa aqui top. Quero que vá lá para o início, o máximo possível para cima. E o comportamento vai ser suavizado, para ele não dar aquela cortada, teletransportada na tela, né? Então, a gente está aqui, vamos rolando até o fim. Se eu clicar no Primeape, ele volta lá no início. Se eu for até o final e clicar no 1000, ele volta lá para o início também. Então, é basicamente isso, galera. Eu acho que deu para pegar um pouco da ideia do Use State e do Use Effect, mesmo que a gente não tenha utilizado na prática, e também mostrar que dá para fazer aplicações bonitinhas com várias cores diferentes, sem tanto trabalho. Você vê que nenhuma dessas cores a gente teve que colocar na mão. A gente só fez aquela configuração inicial das cores e o resto deixou só os nossos maps e os nossos filtros lá de cor fazer o resto para a gente. Então, é isso, galera, que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pela
Eu não tive tanto tempo de preparar essa aula, então desculpe qualquer coisa, pelo cachorro também, latindo aqui. Mas agora eu abro aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser que eu tente fazer mais alguma modificação aqui. Pá, eu tô com uma dúvida que na real é meio que desde o comecinho. Opa, Quando manda você lá. foi mexer antes, quando tava só o container dos Pokémons, né? Ainda não tinham colocado o Chosen do lado. Sim. No CSS dele, no Style JS, era do Chosen. Não lembro se era do Chosen Pokémon. Não tinha o Chosen Pokémon. Acho que era no Style do dashboard. Aham. Em cima do container dele, em cima do style do container, tinha tipo a implementação do display flex, aí ó, bem aí mesmo, na linha 8 a linha 10. Sim. Do flex wrap do justify content, que era o do Pokémons, né? Sim. Se você tirar da linha 10 a 8, ainda vai funcionar? Vamos tirar. Aí. Tipo, eu mantive foi conscientemente. Eu, tipo, na hora que eu tava desenvolvendo, eu provavelmente tirei, mas depois eu coloquei conscientemente porque o display, a orientação básica do HTML é colocar um embaixo do outro. Só que no design que a gente queria, eu queria que tivesse um do lado do outro. Então eu mantive esse display flex, que nesse caso ele vai ordenar um do lado do outro, né? Topzera. Era só essa dúvida mesmo. Eu tava, tipo, se tirar, vai. Não, eu imaginei que pudesse causar um pouco de confusão. Mas, top demais, top demais. Beleza. Mais alguém tem alguma consideração aí, alguma coisa? Então, Vai estar no GitHub esse código, Guilherme? já tá. Eu vou até mandar para vocês. Tá aqui até com a descriçãozinha do que foi feito e o link se vocês quiserem ver, né? Então, vou mandar aqui no Discord, no links e códigos. Tá lá para todo mundo que quiser dar uma olhada, podem clonar aí e testar em casa, modificar para ver se vocês conseguem. Até se quiser melhorar aí o meu design e tudo, podem se sentir livres. Brabíssimo. Então é isso, galera. Eu vou finalizar a gravação aqui pro pessoal do YouTube. Então é isso aí.